Pessoal, vamos fazer o exercício 1 da lista então. Um transformador trifásico de 10 kVA. Então, por definição, a potência do transformador, sempre potência aparente, é aquela que ele pode fornecer para a carga, né? Então, na verdade, eu tenho aqui o S2, 10 kVA, 10.000 VA. Ligação triângulo, triângulo. Alimenta a carga nominal trifásica equilibrada com V2 de linha, 220. Na verdade, se ele desse a tensão nominal aqui, pessoal, a tensão nominal é sempre de linha. Tá? Nesse exercício ele diz que alimenta a carga nominal trifásica equilibrada com 220 de linha. Então, na verdade, a tensão de linha na carga, né, o V2, ó, alimenta a carga nominal trifásica equilibrada com 220 de linha. Então, essa tensão aqui é a tensão na carga, né? Certo? Então, a ideia é sempre o seguinte, pessoal, partir do secundário e chegar até o primário. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer um esqueminha aqui. Ó. A gente tem uma carga, o transformador ele é delta-delta, certo? Delta-delta. Então, para a gente aprender a lidar com os valores de fase, de linha, certinho no transformador, eu gosto de fazer assim, ó. Eu tenho a carga, né? Então, a gente calcula a corrente de linha do secundário, a tensão de linha, aqui só o módulo, né? Claro, mas são fasores de fase de 120 graus, eu vou ter 3V linha aqui, VAB, VBC, VCA e também 3 correntes de linha, né? A gente já viu, bom, aqui a gente vai trabalhar com carga equilibrada, calcular só os módulos, certo? Com os valores de linha, a gente calcula os valores de fase, daí eu vou até fazer com uma cor diferente aqui, deixa eu ver, um verdezinho aqui. Então aqui, ó, vamos colocar o ponto aqui, 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 aqui e aqui, né? Então, a gente vai calcular valor dos valores na linha. Com a ligação a gente acha os valores da fase. Por exemplo, aqui é o secundário do transformador, né? Então aqui eu vou ter o I de fase 2 e o V de fase 2, né? Na fase. Daí eu uso a relação de transformação, né? Para achar no braço, no mesmo braço, seria esse que está para esse aqui, né? Aqui eu vou ter o V de fase 1 e aqui elemento passivo entrando módulo só I de fase 1. Certo? Então, eu uso a relação de transformação para sair de uma fase e ir para outra fase. Certo? Relação de transformação A com os valores de fase. Lembrando que os valores de linha vai depender da ligação. Então, é melhor a gente sempre usar de fase, que, na verdade, cada braço do transformador é um transformador monofásico. Depois que a gente achou os valores de fase no primário, a gente acha a corrente de linha no primário e a tensão de linha no primário. Apesar de que o transformador, a gente está estudando ele de forma ideal, né, poderia se calcular pela fórmula da potência direto as tensões de linha e corrente de linha, mas eu já faço os índices aqui, para a gente seguir esse roteiro sempre, para a gente poder calcular tudo certinho, né? Porque na verdade no transformador real, se eu multiplicar, se ele não for ideal, o S2 não vai ser igual ao S1, né? Então, eu não gosto que o pessoal faça direto aqui, calcule direto com o S1, tá? Eu sempre peço para
Por isso que eu já faço essa indexação aqui, ó. Calcula primeiro na linha do secundário, na carga. Depois acha na fase do secundário. Usa a relação de transformação, vai para a fase do primário. Com a ligação, a gente acha os valores de tensão e corrente na linha. Certo? Então esse aqui, vamos lá, o que ele quer, olha só. A corrente de linha no secundário. Item A. Bom, eu posso usar a potência raiz de 3, V de linha e de linha. V de linha e de linha no secundário transformador. São os dados nominais dele, né? Ele já deu a potência, ó, deu a tensão, eu posso calcular a corrente de linha. Vai ser S2 dividido por raiz de 3, V de linha 2. S2, 10.000. Aqui eu sempre gosto de calcular primeiro com os valores nominais de linha e depois a gente passa para a fase, né? Tensão de linha, ele fala aqui, ó, alimenta a carga com 220 de linha, então aqui é 220, tensão de linha, né? E a gente calcula o I de linha 2, certo? Então vamos lá, ó. 10.000 dividido por raiz de 3 multiplica 220 igual, opa, igual, saiu mais um, dividido aqui, peraí. Tem que voltar aqui, ó. Agora sim. Igual 26,24 amperes. Então, está calculado o item A. Item B. A corrente de fase no secundário. Então, agora vai para a fase. Ó. A ligação é delta, pessoal. Né? Na ligação delta, a corrente de linha é raiz de 3 vezes maior que a corrente de fase. Né? É a raiz de 3 vezes a corrente de fase. Que a corrente de linha é uma somatória de correntes de fase, né? Que eu estou mostrando só uma, mas a somatória dessas duas, né? Na verdade, uma menos a outra fasorialmente, né? Então, para calcular a corrente de fase, eu vou ter que pegar a corrente de linha, que eu acabei de calcular, e dividir por raiz de 3. Então, a resposta que é 26,26 dividido por raiz de 3. 15,15 amperes. Tá. Agora ele quer a tensão de fase no secundário. Então, vou fazer aqui item C. Bom, o secundário está ligado em delta, pessoal. Tensão de linha é igual a tensão de fase. Então, a tensão de fase no secundário é igual a tensão de linha no secundário, que é 220 volts. Né? Agora sim, a gente já achou corrente de fase e tensão de fase. Agora a gente pode usar a relação de transformação e ir para a linha, né? E ir para a fase do primário. Que a gente sabe que o A é N1 sobre N2, que é igual a V de fase 1 sobre V de fase 2, que é igual a I de fase 2 sobre I de fase 1. Né? Aí vai depender da ligação, porque quem está usando os valores de fase, né, que são correspondentes ao número de espiras primário e secundário. Né? Então aqui a gente tem que agora calcular e entender a tensão de fase no primário, V de fase 1, né? Então V de fase 1 é igual a vezes o V de fase 2. Né?
E quanto é que é o V de fase 2? O V de fase 2 é 220, né? 220 volts. Então, 2 vezes 220 volts. Então, o V de fase 1 vai ser 440 volts. Né? Essa relação de transformação que eu dou aqui é a que eu originalmente passei para vocês, que é com as relações, com as tensões de fase, como se fosse um transformador monofásico, né, pessoal? E aí depois a gente acha na linha usando a ligação, certo? E a corrente de fase no primário. É só a gente usar a relação de transformação de novo, agora I de fase 1 igual a I de fase 2 sobre A. I de fase 2 a gente acabou de calcular, aqui, 15,05, 15,15. Divide por A, que é igual a 2. Esse aqui é um abaixador, né? No primário tem 440 de fase, no secundário tem 220. Beleza. Vamos colocar um pouquinho aqui para cima. Sobrar mais espaço aqui para gente. Então, 15,15 dividido por 2. 7,57. 57. Então, 57,6 aqui, certo? Amperes. F, a tensão de linha no primário. Então, agora a gente achou tensão de fase e corrente de fase no primário, agora vamos achar na linha, né? Só que esse transformador é delta-delta, né? Então, a corrente de linha no primário é raiz de 3 vezes maior que a corrente de fase, certo? Então, vai dar raiz de 3 vezes 7,576. Então, essa corrente vezes raiz de 3 igual 13,12. Pessoal, F é a tensão de linha no primário. Desculpe, aqui eu acabei fazendo item G, né? A corrente de linha no primário. Então, tudo bem. Esse aqui é o item G. Vamos ver se a gente consegue selecionar esse aqui. Não vou conseguir selecionar, será? Vamos ver. Item G. Tá? E aqui eu vou apagar isso aqui que eu fiz agora. Aqui. Não precisava, né? Aqui. A, B, C, D, E, F, G, né? Então, com a corrente de fase, que foi o item E, agora ele pediu, eu já fui calculando a corrente de linha, mas antes ele pediu a tensão de linha no primário. Bom, a tensão de linha no primário, como a ligação é delta no primário, é delta, né? É igual a tensão de fase no primário. Né? E a tensão de fase no primário a gente já tinha calculado aqui, 440, então vai dar 440 na linha também. Né? E a corrente de linha, aí sim, é só pegar a corrente de fase do item E e multiplicar por raiz de 3, isso aqui, né? Só para conferir, tá?
Só para conferir, né? Vou fazer o S1 igual a raiz de 3, V de linha 1 e de linha 1, porque o trafo é ideal, certo? Então, eu prefiro que vocês façam como eu fiz aqui, certinho, depois a gente só confere que essa potência aqui vai ter que dar a mesma lá de cima, 10 kVA, se a gente fez tudo certo. V de linha 1, 440 volts de linha, corrente de linha 1, 13,12. Então, vezes 440 vezes raiz de 3. Né? 13,12 vezes 40 vezes raiz de 3, igual 10.000 certinho, né? Então tá, ok. A potência que entra igual a potência que sai, no caso aqui a potência parente, claro, né? Ele não falou aqui no fator de potência da carga, certo? Se ele falasse do fator de potência da carga, né, a gente trabalhou de forma só com módulo, né, pessoal? O ângulo do fator de potência da carga ia se repercutir, né, na corrente do primário também, claro. Né? A corrente de fase 2, por exemplo, ia estar em fase com a corrente de fase 1. Tá? Agora, entre as tensões de linha, aqui dependendo da ligação, pode haver um deslocamento angular, né? Vocês viram nos circuitos, de mais ou menos 30 graus. Mas nesse caso aqui, como a ligação é delta, né? Não ia ter esse problema, ia ficar com o mesmo ângulo, certo? Uma outra coisa aqui é que se a gente pegar a tensão de linha, dividir pela tensão do primário e do secundário, vai dar 2 também, claro. Porque nesse caso aqui as ligações são iguais, mas quando as ligações são diferentes, a relação de espiras entre o número de espiras, a relação de transformação entre o número de espiras dá diferente entre as tensões de linha. Né? Por isso que eu gosto sempre de usar na fase, calcular depois na linha. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, agora resolvendo o exercício 2. Então, um tráfego trifásico de 100 kVA. Tipo esses tráfegos de distribuição, nota, triângulo estrela, né? Ó, então, S2, 100 kVA, 100.000 VA. Delta Y, né? V de linha só, V de linha, as tensões terminais, V de linha 1, 13.800 volts. V de linha 2, 380 volts. Ele alimenta a carga nominal. Carga nominal com trifásica equilibrada, né? Ele não dá fator de potência, então a gente vai calcular só o módulo, certo? Então vamos lá, o item A. Bom, vamos fazer o esquema aqui primeiro. Como a gente fez no outro, ó. Um trafo triângulo, igual esses trafos de distribuição que a gente tem da Celesc no poste, né, pessoal? Ou na entrada de uma indústria ou de um condomínio. Transformador na entrada 380, na entrada, na verdade ele está dando isso aqui, ó. O V de linha 1, né? Está dando 13.800 volts, né? E o secundário ligado em Y. Eu faço o Y meio de lado assim, para esse ramo aqui, ó, é o mesmo que esse aqui, né? Tá ali no mesmo braço do transformador trifásico, como a gente viu na aula teórica. Esse aqui tá aqui, ó. Então essas duas bobinas aqui estão acopladas, né? E essas duas aqui, ó. Então aqui colocando a regra do ponto aqui, esse aqui para baixo, então tá junto com esse, e esse aqui forma um par com esse, o transformador com esse aqui, né?
aqui o centro do Y, e aqui a gente está indo para carga. Né? A nossa carga trifásica equilibrada, certo? Ele disse que a tensão aqui é 380 volts. Né? Ele não dá a relação de transformação, fase, né? E ele pede para calcular a tensão de fase no primário. Então vamos lá. Vamos calcular a tensão de fase no secundário, desculpem. V de fase no secundário. Note, se está ligado em Y, o secundário, né? A tensão de fase no secundário. O pessoal aqui é V de linha 2, né? Secundário. E aqui V de fase 2 no secundário. É o que ele está pedindo agora. Ligação Y, a tensão de linha, raiz de 3 vezes maior que a tensão de fase. Então a tensão de fase é a tensão de linha no secundário dividido por raiz de 3. Então vai dar 380 dividido por raiz de 3. Né? E vamos fazer o cálculo certo aqui. Daria para usar 220, né? Mas vamos colocar o valor certinho para depois a gente conferir com a potência no primário lá e ver se está tudo certo, certo? Então a gente vai ter 380 dividido por raiz de 3. 219,39, né? Agora o item B. A tensão de fase no primário. Então ele quer saber a tensão de fase no primário. Aqui, né? Bom, a tensão de fase no primário é igual à tensão de linha no primário. Porque a ligação é delta, né? A ligação delta, tensão de linha e tensão de fase são iguais. Que vai dar 13.800 volts. Né? Agora, por aqui, pessoal, a gente já pode calcular, se a gente quiser, a relação de transformação. Note, ó, apesar de ele não ter pedido, né? Que ele deu a tensão de fase no primário e a tensão de fase no secundário. Ó. E aqui eu tenho um transformador. Essa bobina e essa bobina estão no mesmo braço do transformador. Certo? Né? Então, se eu for fazer A, V de fase 1 sobre V de fase 2, quanto é que dá? 13.800 dividido por 219,39. Né? Tensão de fase 1, tensão de fase 2. Né? Se eu fizer esse cálculo aí, vai dar 13.800 dividido pela resposta, que é aquele 219, né? Vai dar 62,9, certinho, né? Então, 62,9, relacionando as tensões de fase, né? Certo? Agora, vamos lá, vamos continuar. Só aproveitou para fazer esse cálculo, porque ele já tem aqui as tensões de fase, né? Tensei a corrente de linha no secundário. Ele pede a corrente de linha no secundário. Ora, eu tenho a potência no secundário, raiz de 3, V de linha do secundário e de linha, né? Então a corrente de linha no secundário vai dar S2 sobre raiz de 3, V de linha, certo? Então vai dar 100.000 dividido por raiz de 3, a tensão de linha no secundário, que é 380. Então, nosso calculador agora,
100.000 dividido por raiz de 3 vezes 380 igual 151,93. Seria a corrente nominal, né, no secundário de um transformador de 100 kVA no lado de baixa tensão, né, que é o lado 380 volts. Dê a corrente de fase no secundário. Bom, o secundário está ligado em Y, né, pessoal? Então a corrente de linha, o secundário, é igual à corrente de fase no secundário. É a mesma corrente, né? Então ele está pedindo a corrente de fase no secundário. E de fase no secundário é igual à corrente de linha no secundário, porque está ligado em Y. O secundário, né? A mesma corrente. Então vai dar 151,93. É fundamental fazer esse esqueminha que eu fiz aqui para a gente não errar, né, pessoal? Está ligado na ligação, né? A corrente de fase no primário. Bom, a gente pode fazer assim, ó. I2 sobre 1, só vale para a corrente de fase, I2 sobre 1 igual a A. Né? Então, I de fase no primário é igual a I de fase no secundário dividido por A. I de fase no secundário, que a gente pode ir um pouquinho mais para baixo aqui, né? I de fase no secundário 151,93 dividido por A. A relação de transformação a gente já tinha calculado. 62,9 entre as tensões de fase e correntes de fase, né? Então agora a gente calcula 151, bom, tá ali já, então é a resposta dividido por 62,9. 2,415. 2,41 amperes, mais ou menos, né? Certo? Depois ele pede a corrente de linha no primário. Bom, a corrente de linha no primário, pessoal, a ligação é delta, é raiz de 3 vezes maior que a corrente de fase no primário, né? Então, raiz de 3 vezes 2,415. Bom, vou usar todas as casas aqui no calculador, que a resposta já estava lá, né? Só pegar a resposta e multiplicar por raiz de 3. 4,18. Né? Está resolvido nosso problema. Agora, só para conferir, não custa nada a gente conferir. Vou fazer com caneta vermelha aqui. Conferindo a potência na entrada aqui. Então eu vou ter o S1, como eu estou considerando o ideal, né? Raiz de 3, V de linha 1 e de linha 1. Dá raiz de 3. A tensão de linha 1 é 13.800 volts. E a corrente de linha 1 a gente acabou de calcular, 4,18, né? Então, usando a calculadora, 4,18, que é a resposta, corrente vezes 13.800, que é a tensão, vezes raiz de 3. 100.000, né, pessoal? É um errinho ali, né? 100.001, né? No arredondamento, mas aproximadamente 100.000.
100,000 no final aqui apareceu 1, né? Certo? Ok, pessoal. Pessoal, agora resolvendo o exercício 3, um probleminha sobre polaridade. Um transformador monofásico é submetido a ensaio de polaridade. No voltímetro colocado entre os terminais AT, que é o voltímetro V, né, mediu-se 200 volts. Né? E no colocado entre os terminais adjacentes livres, mediu-se 100 volts. Né? Então, aqui, ó, nesse voltímetro aqui, o voltímetro V, né, foi medido 200 volts. E, bom, aqui a gente faz um curto, estão lembrados? Daqui para cá, ó. Curto-circuito, né? E aqui, entre esses dois terminais, a gente coloca um outro voltímetro que a gente chama voltímetro V', né? Ligado entre os terminais adjacentes. E aqui, livres, né? E os outros a gente curto-circuito, né? Mediu-se 200 volts e no colocado entre os terminais adjacentes livres 100 volts. Então, nesse aqui foi medido 100 volts. Né? Lembra do ensaio de polaridade? Vou fazer aqui em verde. Né? Atenção, que esse voltímetro V' vai ler, nesse caso aqui, olha só, seria mais o E1, né, que é igual ao V1 aqui, ó, considerando o tráfego ideal, mas tudo bem, mais E1 menos, porque deu menor, tá vendo? Né? Então o voltímetro V', na verdade, ele está medindo E1 menos E2. Então esse trafo aqui ele tem relação de transformação 2, é 200 para 100 volts, né? E o voltímetro colocado lá em cima ele mediu mais 200 menos 100. Mais 200 menos 100 deu 100, né? Portanto, polaridade, ou seja, o V' é menor que o V, né? Polaridade subtrativa, né? Significa que esses dois terminais adjacentes aqui têm a mesma polaridade instantânea, os de cima, né? Como é que a gente marca? Olhando, né? Olhando. Como se a gente colocasse o computador em cima da mesa, né? O celular em cima da mesa, né? Olha da baixa para alta, então olhando da baixa para alta, para lá, a gente marca da esquerda para a direita, H1, H2. Então aqui é o terminal H1 e aqui é o terminal H2. Isso aqui é norma, tanto faz se a polaridade é aditiva ou subtrativa, sempre da baixa para alta, da esquerda para a direita, H1, H2. Com a polaridade aqui é subtrativa, aqui eu vou ter que me marcar X2 e aqui marcar X1, né? Claro, esses dois terminais com a mesma polaridade instantânea, né, pessoal? Se o V' estivesse somando, é porque essa tensão E2 estaria ao contrário e a gente marcaria em diagonal, X2 ficaria embaixo, não é o caso, né? Então, qual a polaridade do transformador? Polaridade subtrativa, né? Indique os terminais, então a gente já fez aqui, né? Item B. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, resolvendo agora o problema 4, é um problema sobre autotransformador. Então, os dados que ele dá no problema, olha só, o S2, a potência nominal do autotrafo, né? O S2, então, 1000 VA, né? O V2 é 220 volts, o V1 100 volts, então é o autotrafo abaixador, certo? Alimenta a carga nominal no secundário. Tá? Então, vamos fazer esse esquema aqui, ó.
né? Vamos colocar módulo aqui nos fasores, né? Porque vai estar tudo em fase aqui, não está dando fator de potência da carga, né? Está dizendo que é carga nominal. Então V1, I1, e aqui a gente tem V2, é uma carga aqui, tá? Carga, beleza. Aqui o I2, né? Vamos colocar agora uma outra cor, as partes de enrolamento. Note que aqui eu tenho o ponto, né? Aqui eu tenho o ponto também, corrente entrando aqui. Então aqui eu tenho a corrente IA entrando no primário, né? E no secundário da parte B, né? Que é aquela potência que passa pelo núcleo transformador normal, né? E aqui eu tenho nesse ponto aqui até aqui eu teria o VB, imaginando que foi um transformador normal que foi transformado em alto tráfego, né? E aqui o VA. Mas é um transformador, um autotransformador, né, pessoal? Então a potência AB, né? VA vezes IA, né? E aqui VB vezes IB, eu vou ter a potência que passa pelo núcleo, né? V1 vezes 1 é a potência total, V2 e 2 é a total. Vai ter uma parte que passa pelo núcleo, como a gente viu, e uma outra parte que passa pela ligação elétrica, certo? Aqui, como eu já coloquei a notação fasorial, tudo bem, apesar da gente depois trabalhar com módulo, né? Tá. Então agora ele pede o seguinte, a corrente no secundário. Então, item A, eu tenho a potência do transformador, então S2, V2 e 2. Né? Então, I2 igual a S2 sobre V2. Qual é a potência do autotráfego? 1000. 1000 dividido por V2, que é 100 volts, né, pessoal? Então, I2 vai dar 10 amperes. Né? Um autotráfego de 1000 VA, 1 kVA, 220 no primário, 100 no secundário, né? Então, a corrente no secundário, beleza. Item B, a corrente no primário. Então, aqui a gente pode usar a relação de transformação. Ó, V1 sobre V2 é igual a I2 sobre 1, que vale para o autotráfego, certo? V1, 220. V2, 100 volts. I2, 10 amperes, né? Dividido por I1, né? Então, o I1 vai ser igual. Passa para lá, vai ficar 10 vezes 100 dividido por 220, né? Ou seja, 10 dividido por 2,2, né? 4,5454. Né? Então, a gente já calculou aqui o I2. O I2 deu 10 amperes para a carga, né? E agora a gente calculou o I1. Deu 4,54 amperes, né? Opa. 54 amperes, né? Beleza, agora ele pede para calcular a corrente em cada parte do enrolamento, né? Então,
a corrente em cada parte do enrolamento. Então, olha só, pessoal, primeira coisa, o I1 é igual ao IA. Né? Então, vai ser 4,5454 amperes, certo? O IB, aí a gente tem que fazer a soma das correntes nesse nó aqui na derivação, né? Eu tenho que o IA mais o IB se somam para compor a corrente do secundário, né? O IA é o I1, beleza. E ele quer saber a corrente em cada parte de enrolamento. O IA a gente já calculou, falta o IB. IB vai ser o I2 menos o IA. Então vai dar 10 menos 4,54. Então, essa resposta aí, menos 10, essa com o sinal trocado, né? Vai dar 5,45 amperes, beleza? Então, a gente já calculou a corrente em cada parte, né? Agora ele pede o seguinte: a potência aparente em cada parte de enrolamento, na parte A e na parte B, ou seja, a potência transformada, que passa pelo núcleo através do fluxo, né? A potência transferida pelo núcleo, né? Então ele quer saber a potência em cada parte de enrolamento. Na verdade, vai ver que essa potência é menor que o 1000, né? A gente vai ver quanto que sai dessa parte A do enrolamento, né? E vai para a parte B. As duas têm que ser iguais, né? Então vamos lá. D, né? Note. O SA é o VA e A. Aqui tem que tomar cuidado, pessoal. O V1 ele é 220 volts. Mas o V2 ele é 100. Note que o V2 é igual ao VB, né? V2 e VB são iguais. Agora, o VA não, o VA é V1 menos VB, né? É V1 menos VB. Porque V1 tem 220. 220 é o valor total. Menos a parte de baixo aqui, que é o VB, que é 100. Portanto, VA, na verdade, dá 120 volts. Né? Essa parte aqui em cima, né? Essa parte de rolamento aqui tem 120. Claro, mais 100 aqui de baixo. 100 mais 120, 220. Né? E o que está indo para a carga é só o 100. Note que o VB, aí sim, o VB é igual ao V2, né? Que é 100 volts. Então vamos ver quanto é que está o SA. SA igual a VA, que é 120, vezes IA. O IA é igual ao I1, 4,5454. Na nossa calculadora, 120 vezes 4,5454, que vai dar 545,44 watts. Então a potência que está indo pelo núcleo mesmo, pessoal, transferido magneticamente, né, ou transformada com efeito transformador, é 455, desculpa. Aqui a gente está falando em VA, né, pessoal? VA, S, né? 445 VA, multiampere, certo? O resto está indo pela ligação elétrica, note que ele é de 1000 VA, né? Vamos ver se esse SA realmente vai lá para o
SB. Porque a potência de enrolamento dessa parte A e da parte B não pode mudar, certo? Então, no caso do SB, quanto é que é o VB? Olha só, é VA, VB, desculpa, e B. VB é 100, e IB, daqui, né, a gente já calculou IB, 5,4545. Então vai dar vezes 100, vai dar certinho 545,45 VA. Né? Note que a potência que sai da parte A do enrolamento aqui, a potência que sai da parte A do enrolamento, né? Se a gente pegar, multiplicar 120 pela corrente A, que é 4,54, e multiplicar 100, que é a tensão na parte B, pela corrente B, né? Que é 5,45, né? A gente vai ter a mesma potência, né? Então é uma potência que essa de 545,44, 45 mais aproximadamente, a potência que sai da parte A e vai para a parte B, né? Passa pelo núcleo, certo? Bom, se a gente pegar 1000 agora e diminuir, ele não pediu aí, né? Mas se a gente pegar, desculpa pessoal, se a gente pegar 1000, que é a potência total do trafo, né? E diminuir de 545,45, pelo menos, né? Vai dar 454,55 VA a mais. Esses 454,55 estão passando, na verdade, pela ligação elétrica, né? Pela ligação elétrica, né? A gente poderia até calcular, ele não pediu aqui, né? Mas na teoria eu mostrei para vocês como calcular, certo, pessoal? Muito obrigado. Então, o autotransformador, na verdade, ele tem, a gente pode construir ele, né, com um tamanho menor. Vocês notam que a potência mesmo do transformador seria essa daqui, né? Certo? Como um transformador comum, né? Caso a gente ligasse ele depois como autotrafo, ou poderia ser construído diretamente como autotrafo, né? A desvantagem a gente já viu, né? Falta de isolação. Por exemplo, se aqui houvesse um rompimento na bobina da parte B, sem corrente, sem carga, a tensão lá de cima na parte A ia direto para a carga. Isso num transformador de alta tensão, por exemplo, de edificação rural, é bem perigoso. A alta tensão pode ir para a casa da pessoa, né? Certo? Obrigado, pessoal. Bom, pessoal, esse exercício aqui já está feito, na verdade, lá na parte teórica, né? Na aula sobre transformadores trifásicos, a parte 1. Mas, já que a gente fez os outros, não custa nada fazer esse rapidamente, né? Novamente, lá na aula já tem ele pronto, né? Aqui eu não coloquei a fonte, né? Então a gente pode colocar aqui o sistema, uma rede trifásica, né? Uma rede equilibrada. Trifásica, né? Equilibrada. Então a gente teria aqui os terminais fase A, B e C. Ele está ligado em triângulo, então é delta Y, né, pessoal? Então aqui A, B e C da fonte. E aqui eu teria os terminais uma carga equilibrada. Vamos supor que a carga equilibrada também é Y, sem a necessidade do neutro, certo? Então, o primário ligado em delta, final com início, final com início, final com início, né? Aqui os pontos também exagerados, esses pontos pretos aqui são os pontos para marcar polaridade, né, pessoal?
Aí aqui, primeiro curto a gente leva na fase A, o segundo aqui na fase B, e o terceiro aqui na fase C, né? Aqui, os três finais aqui, curto-circuita, porque o secundário está ligado em Y, né? Esse aqui vem para o terminal da carga, aqui vem para o outro terminal da carga. Sim, simples sobre ligação, né? Mas isso já está lá na videoaula sobre transformadores trifásicos, né? Então, ligamos em delta o primário e em Y o secundário. Certo, pessoal? Obrigado.